para o lado de baixo da média de 50. Numa tendência de alta, a média está aqui, eu quero que o preço esteja subindo, respeitando sempre a média. Numa tendência de queda, eu quero que o preço esteja, certo? Outra regra, que o preço nunca chegue nem próximo da média de 50, da média de 100, desculpa. Porque isso para mim vai caracterizar uma retração praticamente do mesmo tamanho do movimento. Isso quer qual que é a grande ideia por trás disso aqui? Bom, aqui eu tive um grande movimento de queda, ok? Aqui teve um topo, aqui ele forma um fundo, aqui está a média de 30, de 50 e aqui está a média de 100. Se o preço voltar a tocar aqui na média de 100, ok? Quer dizer que aqui a força vendedora, ou como é conhecido no mercado, os bears, os ursos, certo? Que jogam o preço para baixo, eles tiveram força, ok? Tiveram uma força para jogar o preço para baixo. Numa tendência de queda, eu quero que os ursos, ou os bears, ou a força vendedora, que eles sejam mais fortes do que os bulls, ou do que os touros, ou do que a força compradora, ok? Caso eu esteja numa tendência de queda e o preço ele faça um fluxo, um movimento aqui de 100 pips, e a retração desse movimento seja outra vez de 100 pips, isso quer dizer que tanto os bears quanto os bulls, que estão em eterno conflito, blá blá blá, toda aquela história, isso quer dizer que eles estão iguais em força, ok? Isso quer dizer que a força vendedora, a força compradora, no caso da retração, é tão grande quanto a força vendedora. Repetindo, fiz uma confusão aqui. Eu tive um movimento, certo? Se a retração for do tamanho do movimento, isso quer dizer para mim que essa força compradora que levou o preço para cima é tão forte quanto essa força vendedora. E eu quero que numa tendência de queda haja ou seja, que haja uma diferença de forças. Se a força vendedora for maior do que a força compradora, com certeza a tendência é de queda. Se a força, deixa eu apagar aqui que borrou. Se a força compradora for maior do que a força vendedora, nós temos uma tendência de alta. Se as duas forças forem iguais, nós temos range, o mercado andando de lado. E eu particularmente não sei ganhar dinheiro em mercado de range, certo? Eu tentei negociar canais quando o preço está preso entre duas linhas. Tentei negociar quando o preço toca aqui para cair e tal, e comprar aqui de novo. Mas existe uma coisa que chama fake breakout, ou falso rompimento, que é o mercado, ele faz de quanto vai quebrar e depois ele volta com tudo. Quer dizer, eu cansei de tomar stop nesse tipo, então eu simplesmente abandonei esse tipo de negociação. Tem gente que se dá muito bem e faz isso e ganha dinheiro. Eu particularmente não sei fazer isso. Então, se o mercado estiver fazendo topo e fundo mais ou menos do mesmo nível, quer dizer que o mercado está de lado, certo? E eu só quero negociar quando a força vendedora seja maior do que a compradora, numa tendência de queda, ou quando a força compradora seja maior que a força vendedora num mercado de alta. E eu quero exatamente seguir essa força principal, que é a força que movimenta o mercado. Se o mercado estiver caindo, eu quero seguir essa força de queda, que é a principal dentro do mercado, certo? Se a retração chegar a tocar aqui em cima, vier até aqui, isso significa que as duas forças, compradora e vendedora, estão equiparadas, estão igualadas dentro do mercado. E eu quero estar fora quando as forças estão de lado. Eu quero estar sempre do lado de quem vai ganhar. Certo? Porque se eu estiver do lado, se as duas forças, vendedora e compradora, estiverem equiparadas, igualadas dentro do mercado, eu não sei quem que vai terminar ganhando essa batalha. E por eu não saber, então eu prefiro não tomar partido de lado nenhum. Bom, creio que já falei demais. Eu gostaria de dizer para vocês que esse tipo de padrão segue a ideia universal de tendências, certo? O mercado muda, o mercado é dinâmico, muda, tá? Mas tá aí uma coisa que nunca vai mudar, ok? A ideia de tendência. Por que isso nunca vai mudar? Pode mudar qualquer tipo de conceito dentro do mercado, ok?
um doji, sei lá, pode mudar, enfim, qualquer coisa pode mudar dentro do mercado. Mas o conceito de tendência não vai mudar. Bom, por que, que o conceito de tendência nunca vai mudar? Pode passar 2 anos, 200 anos, 1000 anos, pode passar 1 milhão de anos. Enquanto existir mercado, certo? Vai existir o conceito de tendência. E o conceito de tendência diz pra gente que o movimento na direção da tendência sempre vai ser maior do que o movimento de retração. A retração vai ser menor, ok? E outra coisa, por que que isso não vai mudar? Bom, vamos supor que que a gente esteja negociando ouro, por exemplo, ok? E eu comprei aqui embaixo e o mercado se movimentou um movimento bem específico na minha direção. Uma hora eu vou ter que realizar meu lucro, ok? Realizar o lucro, o que quer dizer? Quer dizer o quê? Fechar a posição. E a hora que eu fechar, se eu estou comprado, a hora que eu fechar essa posição, eu vou vender novamente. E essa venda vai causar uma força vendedora, ok? Se eu estou negociando o euro-dólar, vai lá, que é esse par aqui, euro-dólar de 30 minutos. Se eu estou negociando lá o euro-dólar e eu identifiquei teve lá, vamos supor, estou negociando no gráfico diário, eu identifiquei esse suporte histórico aqui, importantíssimo, de 5 anos atrás, que o preço fazia 5 anos que eu não tocava aqui, etc. E eu acho uma baita oportunidade, compro aqui, coloco um stop lá de 100 pips, como eu estou negociando no gráfico diário, o ruído do mercado às vezes é um pouco maior, um stop de 100 pips e deixo aberto, que eu sei que ele vai subir lá no mínimo uns 2.000 pips, por exemplo, ok? E eu deixo aberto, o mercado sobe lá 600 pips e eu tô morrendo de contente, alegre. Puxa vida, tô com 600 pips positivos. E de repente eu identifico um sinal aqui, sei lá, um sinal de reversão de tendência nesse ponto com mais 600 pips. O que eu vou fazer? Bom, eu vou esperar o mercado cair para eu fechar aqui com 300 pips, por exemplo? Não, certo? Eu vou fechar os meus 600 pips, que já tá garantido. É 600 pips que eu vou pôr no bolso. Puxa, abri aqui com risco de 100 e tô com 600. Nossa, ganhei dinheiro pra caramba. Eu vou fechar. Se eu tô comprado no euro-dólar, quando eu aperto no botão para fechar minha posição com mais 600 pips, essa mesma força compradora que eu gerei aqui quando eu comprei o par, eu gero essa mesma força na direção contrária, ok? Eu gero essa mesma força na direção contrária. Isso vai causar o quê? Que, por mais que eu esteja negociando lá lote de 0.1, nossa, ficou feio, mas ok? Vai gerar uma força vendedora. Isso é só um exemplo, ok? E é um exemplo de por que sempre vai existir tendência. Porque quando você realiza o seu lucro, o mercado tende a cair. Ou seja, não você unicamente. O mercado é a soma de compradores e vendedores, onde eles entram em acordo um com o outro e se decidem. Não, então vamos fazer negócio porque esse preço está bom. Isso é o mercado, certo? É onde compradores e vendedores se reúnem e conseguem entrar em um acordo através do preço, no preço de alguma coisa. Quando está comprado, você vendeu, você causou uma força vendedora, ok? O preço começou a retrair, caiu aqui em 400 pips. Você fala, puxa, tá barato de novo, vou comprar isso aqui. Você e mais outras pessoas e etc. compraram o mesmo par. Isso causa uma força compradora. Quando o preço chegar aqui, aí o mercado vai decidir se vai quebrar ou não. Mas essa é a ideia atrás de tendência. E esse conceito não vai mudar nunca enquanto existe mercado, certo? Agora, outra coisa, já para finalizar, e depois eu vou mostrar alguns gráficos para vocês de outros time frames, outros pares, para vocês verem que esses conceitos funcionam em qualquer tipo de mercado. Bom, outra coisa, o que é o mercado na realidade? O que é esse tipo de movimento? Qual que é a psicologia? Qual que é a ideia por trás disso aqui? Bom, o mercado é formado por pessoas, seres humanos, certo? Lógico,